força do medo, apague o brilho dos olhos. Temos um coração. Vem, vamos lá ver. Nasce uma criança, seu choro é esperança da estrela brilhar no céu. Vamos dar os braços, vamos dar as mãos, que ainda existe em nós muita fé e corações que pulsam. Enquanto o sol brilhar, existir o azul do mar, haverá esperança de um mundo melhor, um mundo só de paz. Ei, olha pra mim, não deixe que a força do medo apague o brilho dos olhos. Temos um coração. Vem, vamos lá ver. Nasce uma criança, seu choro é esperança da estrela brilhar no céu. Vamos dar os braços, vamos dar as mãos, que ainda existe em nós muita fé e corações que pulsam. Enquanto o sol brilhar, existir o azul do mar, haverá esperança de um mundo melhor, um mundo só de paz. Haverá esperança de um mundo melhor, um mundo só de paz. Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? É uma honra estar aqui novamente no Grupo Espírita Mãos Unidas para poder conversar com vocês novamente, ainda que de forma virtual. É a forma mais segura hoje em dia, então vamos continuar com ela com muita alegria. Antes da prece inicial, eu quero lembrar que ao final da palestra vai ter o espaço de passe. Então, para que as pessoas já fiquem preparadas, já separem as águas para receber a fluidificação, né? E, enfim, tomara que dê tudo certo hoje para a gente também. Eu vou começar pedindo para que todos possam fechar os olhos, para que a gente possa fazer a oração, aquela singela, porém tão sábia que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe, Pai, cair em tentação. E livra-nos de todo o mal, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Abençoe, Pai, as famílias que estão reunidas compulsoriamente ou voluntariamente, para que possam ter fé, para que possam alcançar a paz, para superar essas dificuldades. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Bom, hoje o tema escolhido, fé inabalável. Fé, algo que todo mundo diz que tem em alguma coisa. Eu posso ter fé na minha religião, posso ter fé na forma que eu acho que deve ser governo, enfim. Generalizamos a palavra fé para tudo nesse mundo, né? Tudo que a gente acredita. Eu tenho fé nisso, tenho fé naquilo. Mas a gente precisa ter dentro dos nossos corações uma fé que, como diz ali o slide, uma fé inabalável. E essa fé não é uma fé material, não é uma fé em nada que se possa encontrar de forma comum no mundo. É algo que se encontra dentro de nós. A fé inabalável que é necessária a todos os momentos que a gente vive, independente de momentos de crise, de momentos de tranquilidade. É essa fé que nos move, é essa fé que nos modifica, é essa fé que nos faz entender a nossa utilidade nesse mundo, nessa vida. Eu começo dizendo, com relação à pergunta no Livro dos Espíritos, aqui eu já estou com a pergunta 625, mas eu queria ir para a pergunta número 1, que diz, que é Deus? E lá a explicação, não é quem, o que, onde, quando, que é Deus? Inteligência suprema, Ser supremo, Criador de todas as coisas,
E mais para frente, o mesmo livro dos Espíritos, que nos ensina logo de cara que Deus é perfeito, que Deus é a inteligência suprema, ele sai a pergunta da seguinte forma: qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem como modelo e guia? Jesus. Ou seja, de tudo que Deus, na sua perfeição, pôde entregar ao homem como exemplo, entregou Jesus, que veio com todo o amor para nos ensinar. Então, quando a gente pensa numa fé inabalável, é uma fé que compreenda aquilo, repito, compreenda aquilo que Cristo, que Jesus nos ensinou. Porque ele veio como homem, não para ser, olha, eu sou um Deus, eu sou mais que todo mundo. Não, ele veio para fazer exatamente o que qualquer um de nós um dia faremos. Porque ele assim nos disse. E a fé que temos no que ele nos disse é que nos move para a nossa evolução, para que cheguemos ao ponto de fazer o que ele fez enquanto esteve aqui na Terra. E ele tem uma mensagem muito interessante. Ele realmente, além de ter ensinado tudo para nós, ele coloca a questão da fé como muito importante no nosso dia a dia, quando ele compara a fé ao grão de mostarda. Se tiveres fé como um grão de mostarda, que é um grãozinho desse tamanhozinho aqui, dirias a essa montanha, transporta-te daqui, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. E ele, em outras passagens, fala também: se tiveres fé, farás o que eu faço e mais. Ou seja, não só aquilo que ele veio nos ensinar, demonstrando no dia a dia, mas que poderíamos talvez chegar até um ponto além, não além dele, mas além daquilo que ele exemplificou aqui na Terra. Porque um ser tão grande veio para a Terra como os homens, para ensinar os homens o apogeu que pode ser alcançado dentro dessa nossa vibração terráquea. Estamos muito longe disso, mas o caminho já começou faz tempo. E a gente tem que dar continuidade. Mais adiante, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Evangelho de Mateus e depois o Evangelho segundo o Espiritismo falou muito sobre isso também. Pedi e se vos dará, buscai e achareis. Ou seja, tudo que você pede com fé, tudo que você pede com compreensão da sua fé, para não pedir coisas absurdas, né? Coisas que não engrandecem nada, nem a você, nem a humanidade. Então é inútil. Como Deus não faz nada inútil, também não vai te conceder nada inútil. Então, se você se pede com uma vontade forte, com uma fé compreendida, misturada com um amor máximo possível, o que é necessário à sua vida acontece. Então, o que é necessário passar, passaremos. O que nós não podemos ter nesse meio tempo entre o problema e a solução é o pânico. Que o pânico é falta de fé, é pura falta de fé. Por que eu estou em pânico? Porque talvez a minha fé esteja falhando. E tem um recado de Meimei, que da infelicidade maior que um ser humano pode ter aqui na Terra, sem dúvida nenhuma, a falta de fé, a falta de perspectiva, a falta de crer em algo de forma compreendida, deve ser péssimo. Eu não conheço, assim, a gente tem essa felicidade de ter escolhido um caminho espírita para ser cristão, e isso nos ajuda bastante a ter uma vontade de nos modificar, de fazer algo diferente, de esperar coisas melhores. E essa espera de coisas melhores, com a certeza que elas virão, chama-se fé. Quem duvida que isso vai passar? Que o que nós passamos na nossa vida, seja hoje, seja em qualquer momento, qualquer crise conjugal, crise de qualquer forma, quem duvida que vai passar? E quem duvida que a nossa maior alegria na nossa vida, aquela alegria também não vai passar? Porque assim é a vida. Obstáculos em que superamos com fé, com amor, caridade, e assim evoluímos. Quem consegue compreender isso mais rápido? Ótimo. Dor todos teremos. Sofrimento só os tem aqueles que não têm uma fé que a gente chama de inabalável. Cita a música do Gilberto Gil. Então, se não ter fé me deixa meio em dificuldades, como a Meimei falou, que é uma perda de tempo, é algo ruim, então eu prefiro andar com fé, porque a fé não costuma falhar, de forma alguma ela falha. E a gente tem que compreender que a nossa fé que move as montanhas
a nossa fé que move aquelas montanhas internas do orgulho, do egoísmo, do preconceito que a gente carrega dentro de nós, aquelas montanhas da beligerância, ou seja, de briga. Como a gente está brigando hoje em dia, porque talvez a gente esqueça que o ser humano é tão ser humano como eu, esteja ele fazendo o que estiver fazendo. Ele é tão importante para Deus como eu. E de repente eu me acho mais importante do que eles. De repente isso também seja uma falta de fé, daquela fé compreendida e inabalável, no que nos ensina. Porque nos ensina, eu aceito de coração aberto, mas em pouco tempo já me fecho, porque aquilo as pessoas às vezes discordam de mim, ou enfim, a gente está precisando de tempo de paz, nós estamos precisando de tempo em que possamos ser pessoas melhores, e a fé naquilo que a gente aprende há séculos, milênios, que a gente vem aprendendo em cada reencarnação, ela precisa agora estar aflorada em nossos corações. É agora que ela aflora. Porque no momento que se precisa, no momento em que o mundo mais precisa, é que as luzes têm que brilhar. Não são nos momentos em que está tudo bem. Cristo não veio para os sãos, ele foi um médico que veio para todos que necessitam, todos os doentes. Que sejamos nós também um pouquinho desse assessor do médico, para que possamos levar com muita fé e muito amor mais coisas boas e não repercutir as que são ruins. O país não precisa disso, sua casa não precisa disso, você não precisa disso. Precisa sim de confiança de que as coisas vão se resolver. E aqui nessa passagem do livro dos Médiuns, que é muito interessante, que é um ensino, se você tiver fé, você vai fazer coisas que as pessoas chamariam de milagres, como se vê todos os dias em salas de cura. O que antes era milagre, que Cristo explicou, se tiveres fé, farás o que eu faço e mais, como eu já disse, acontece todos os dias. Acontece todos os dias, não é um privilégio dos espíritas. É a humanidade que, quando compreende a força a força e a fé juntas com o amor, o que elas podem fazer, antigamente era milagre, hoje, natural, né? Faz parte do nosso dia a dia. E tem um ensinamento no Evangelho segundo o Espiritismo, eu vou ler, o computador está aqui na minha frente, não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Eu confesso que essa foi uma das frases que, quando eu comecei, eu não me tornei espírito do dia para a noite, eu li o livro dos Espíritos e li o Evangelho segundo o Espiritismo. E essa frase, ou seja, a minha fé, ela é inabalável porque eu compreendo o que está à minha volta, a ciência que explica vários e vários milagres, chamados milagres antigamente, eu compreendo que ela veio para ajudar e a minha fé não se abala com isso. Ela enfrenta com razão, não é uma coisa simplesmente eu creio e deixa para lá. Algo que eu gostaria até de, se me permite aqui, eu gostaria de ler um pedaço O Consolador, do Chico Xavier, né? A psicografia de Emmanuel, quando pergunta, poder-se-á definir o que é ter fé? E ele responde, 3 frases. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, para afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Olha que coisa espetacular. Não é mais eu creio, é eu sei, eu compreendo. O Espiritismo, já há mais de 150 anos, vem nos explicando como esses fenômenos que antigamente eram milagres, acontecem todos os dias na nossa vida. E como que com fé a gente pode mudar tudo à nossa volta, a nossa energia e a energia de todos que estão à nossa volta. Tem uma passagem muito importante no Evangelho, se não me engano, Lucas tem isso também, depois conferimos, mas é muito conhecida. Ele está no meio da multidão e uma mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos, encosta nas vestes dele, e ele para na hora. Fala, quem me tocou? E Pedro até responde para Pedro, era mais sanguíneo, né, mais humano, digamos assim. Como é que nós vamos saber com essa multidão te apertando? É falar, alguém me tocou porque saiu virtude de mim, saiu muita energia de mim. Quem é essa pessoa? E a pessoa se identifica, fui eu. Ela falou, sua fé te curou. Acabou. Também, quando ele foi em Nazaré, muitos falavam, não é esse o filho de José, do marceneiro? Quem é esse? A gente o conhece, eu não acredito no que ele fala. E poucos foram curados, porque é a fé que cura, é a fé que nos autocura, e é a fé que cura o mundo, se necessário for.
se soubermos como fazer. Então, que a nossa fé seja tão forte que se alguém a contestá-la, a gente encontre compreensão dentro dos estudos, daí porque o Espiritismo é amai-vos e instruí-vos, para que essa fé se solidifique cada vez mais em nossos corações. Então, é necessário, como o Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina, e isso ele fala em várias partes dele, a fé necessita de uma base, essa base é a perfeita compreensão daquilo que se deve crer. Ou seja, você vai ter força, uma fé muito forte, quando você compreender tudo que a envolve. E aí vem até o Conselho de Santo Agostinho, lá no século IV, dizendo que é preciso crer para conhecer, mas sobretudo conhecer para continuar crendo. Olha que profundidade dessa frase, né? Me apresentam um exemplo, o Espiritismo, eu gosto, eu acho legal, mas para eu continuar acreditando nele, eu preciso compreendê-lo, eu preciso realmente estudá-lo, senti-lo. E eu não preciso ter pressa de querer aprender um evangelho inteiro em um ano. Tem uma encarnação para isso. Como a gente não sabe quanto ela dura, quanto mais rápido a gente puder caminhar, melhor, né? E uma coisa também que o Evangelho nos ensina é que a fé é de cada um. Não adianta você querer pegar um pedaço da fé de uma outra pessoa. Às vezes a gente brincava muito, nossa, minha avó tem tanta fé, eu queria ter um pouco. Não, não tem. O dela é dela, você tem a sua. E a sua tem que ser suficiente para que você remova as suas montanhas. E aí mais um conselho. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos. Ou seja, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, falará para aquela montanha interna, mova-se daqui para lá, e assim acontecerá. E é isso que se busca, né? É isso que o Evangelho busca nos ensinar o tempo inteiro, que depende muito da gente. Fé não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Ela nasce aqui, lá naquela consciência que a gente tem, que é a voz de Deus, né? A voz divina que nos ensina muitas coisas, é ouvindo e expandindo-a, para que essa voz fique cada vez mais forte em nós. E aí tem uma resposta do Livro dos Espíritos, que para mim, quando eu li essa resposta, eu falei, é essa doutrina que vai ter que fazer parte da minha vida. Porque é uma pergunta muito clássica. É necessário fazer profissão de fé espírita? E aqui ele já fala assim, a fé católica, a fé espírita, a fé muçulmana, já põe a palavra um pouco menor do que o sentido do Evangelho, o sentido amplo dela. Mas é necessário ser um espírita para assegurar nossa sorte na vida futura? E a resposta é maravilhosa. Se fosse assim, seguir-se-ia que todos aqueles que não creem ou não tiveram os mesmos esclarecimentos são deserdados, o que seria um absurdo. Nada melhor do que você crer, você compreender Cristo através do Espiritismo, e ele diz para você o seguinte, olha, apesar de você ter escolhido esse caminho, existem outros, e todos são igualmente, todos recebem as mesmas oportunidades, e todos são filhos amados do mesmo Deus, que não erra, que não desperdiça, que não cria desperdícios. Nenhum ser humano é um desperdício, porque Deus não desperdiça, a inteligência suprema não desperdiça. Você não é um erro, nenhum de nós somos. Nós estamos evoluindo. O equívoco de hoje é a tentativa e amanhã é o acerto. Então, tenhamos fé, que Deus não nos desampara nunca. E eu queria ler Lucas para vocês, capítulo 9, 49, os versículos 49 e 50. Olha que interessante, sobre esse mesmo assunto. Em resposta, disse João, mestre, vimos alguém expulsando daimônios, aqui é do grego, em teu nome e o impedimos, porque não segue conosco. Ou seja, tinha alguém curando, mas como não é seguidor de Cristo, então os apóstolos falaram para ele parar. Disse-lhes Jesus, não o impeçais, pois quem não é contra nós é por nós. Ou seja, não interessa quem é essa pessoa que está fazendo o bem. O bem não tem sobrenome. É isso que o Espiritismo ensina, baseado no testamento de Cristo. Ou seja, se ele está fazendo o bem, ainda que não me siga, deixa, porque ele está conosco. A senda do bem, ela é gigantesca. Ela não pode ser diminuída por nomes ou sobrenomes. Bom, qual uma forma de eu me melhorar, botar a minha fé em jogo? Primeira coisa, prece e prece. Primeira coisa que um homem, que um ser humano, precisa para
se encontrar, para compreender, é ter aquele momento de introspecção que a prece traz. Chamam de meditação, chamem como quiser. Façam como uma prece. Uma prece pode ser um muito obrigado ao longo do dia. Uma prece pode ser um minuto de silêncio. Uma prece, desde que ela saia do seu coração para o coração do Criador, está feito. E tudo que você faz com amor chega ao coração dele também. Bom, e aqui tem um conselho, né, do nosso exemplo mais próximo aqui, Chico Xavier. Se o momento é de crise, não te perturbes, segue, serve e ora, serve e ora. Fora da caridade não há salvação, orai e vigiai. Esperando que se suceda o melhor. Queixas, gritos e mágoas são golpes em ti mesmo. Silencia e abençoa, a verdade tem voz. Ouça a voz da verdade. Não grite, não lamente. O mundo está de cabeça para baixo. Não está. Isso é apenas um soluço na história da humanidade. Passaremos por ela. E passaremos de forma altiva, de forma tranquila. Se temos fé, nós precisamos ser a luz que o mundo precisa. Ainda que essa luz ilumine um cômodo, mas é o suficiente para ajudar o mundo a ser melhor. E aí a frase de Chico Xavier, famosíssima, né? Desse tamanhozinho que carrega em si uma sabedoria enorme. Isso também passa. Tudo passa. E aí tem uma reflexão, tanto nossas dores quanto nossas alegrias. Tudo passa, tudo volta a acontecer. A vida, como uma espiral, a gente vai aprendendo. E quando a gente erra, a gente passa pela mesma situação de novo para superar. E aí a gente vai reaprendendo e ficando cada dia melhor. E a reclamação só atrapalha, porque não é a vida que tem que melhorar para nós, somos nós que temos que melhorar para a vida. E assim vivê-la bem. Já estamos no finalzinho e tem essa mensagem que está no livro dos Médiuns, né, que eu acho muito interessante, que eu vou deixar para reflexão, acho que todos conseguem ver, e que a gente possa fazer o melhor, e não interessa em nome de quem que nós estamos fazendo o bem, que a gente simplesmente o faça e incentivemos os outros a fazer. E melhor ainda, que possamos cortar a corrente de algo mal que esteja acontecendo, que o mal não repercuta em nós, que a gente não ressoe nada que não faça esse mundo ser um pouco melhor. Se possível, evangelize sempre. Se necessário, use palavras, mas seus atos dizem mais. E aí, Cristo nos ensina, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo e faça não só por si, mas por todos à nossa volta. Então, basicamente, essa é a mensagem que eu gostaria de falar hoje sobre fé inabalável. Que a gente possa relembrar, nos nossos momentos de silêncio, a necessidade de fortalecermos a nossa fé, de compreendermos o mundo à nossa volta, de compreendermos aquilo que o Cristo prometeu para nós. Não que vão acreditar numa promessa vazia, mas uma promessa verdadeira, do maior exemplo que Deus, ser perfeito, Criador, que nada desperdiça, nos deu, Cristo e seu ensinamento. Tenhamos humildade para aprender, compreender, e Deus nos dê força para praticar o que se espera de nós. Bom, encerrado a palestra de hoje, espero que tenha ficado compreensível. Eu vou relembrar a todos que o passe vai começar daqui a pouquinho, assim que acabar a palestra. Eu agradeço ao Grupo Espírita Mãos Unidas pelo convite e estarei sempre à disposição. E a todos que assistiram ou ao vivo ou posteriormente, muito obrigado. Que a fé seja seu objetivo. Vamos fazer a oração final, rogando ao nosso Mestre Jesus, rogando à espiritualidade que o serve, que possa trazer para a humanidade a lembrança dos ensinamentos contidos no Evangelho. Que possamos relembrar que não há um fim, há uma evolução. E que possamos ter serenidade, fé, amor, transformados em caridade no nosso dia a dia, para que superemos todas as dificuldades e que superemos também todas as alegrias, porque tudo passa. Que Deus nos abençoe e nos ilumine. Que assim seja.
Usa, Senhor, as minhas mãos no grande plantio do bem. Os homens são todos irmãos na terra e nos mundos do além. Que eu saiba ser bom de verdade, Senhor. Eu saiba plantar caridade e amor. Eu possa servir de instrumento da paz. Oh, quando o Senhor minhas mãos usará. Vamos neste momento, queridos irmãos, nos preparando para o nosso passe magnético de hoje, colocando a água para fluidificar, procurando um lugar tranquilo em casa. Vamos sentar, respirar profundamente, fechando os nossos olhos. Neste momento, fazendo a nossa conexão com Deus, nosso Pai. E trazendo a figura amiga de Jesus em nossa tela mental. Sentindo a presença de Jesus no nosso ambiente, preenchendo de luz, irradiando essa luz para toda a nossa casa, para todos os nossos familiares, irradiando luz para o setor onde moramos. Vamos emitindo esse amor infinito que Jesus nos dá para todos os doentes, os necessitados. Senhor Jesus, derrama nesse instante o seu amor de misericórdia em cada um de nós, acalentando nosso espírito, Senhor, neste momento de transformação. Neste momento que o planeta passa de angústia e de sofrimento para muitos, que recebamos de Ti, Jesus, a fé e a esperança, que segure em nossas mãos e nos conduza nessa jornada terrena, transmitindo sempre, Jesus, o Teu amor para que possamos repassar a todas as criaturas. Nos conduza, Jesus, nessa jornada de esperança, esperança e a confiança que tudo passa naquele que cremos. E assim, Jesus, nesse instante estamos confiantes do que estamos recebendo luz, recebendo cura, recebendo esperança, recebendo fraternidade. E agora, Senhor, do fundo do nosso coração, somos gratos. Gratos, Jesus, pelo Teu Evangelho de luz que nos conduz à jornada. Gratos a Deus pela vida. Gratos a este planeta Terra que nos acolheu e gratos pelas experiências que estamos passando, com um grande aprendizado para o nosso espírito. Que o Senhor seja conosco agora e por todo sempre, e que assim seja.